Fogo na Montanha. O Caminho, de Rick Joyner. Capítulo 11. O Motivo. Muitas vezes você usa o termo verdadeira igreja. Isso implica que existe uma falsa igreja? Perguntou William. Há uma verdadeira e uma falsa, sendo que ambas estão profetizadas nas Escrituras e estão ao nosso redor. Respondi. Existe o verdadeiro e o falso em quase tudo. Verdadeiros e falsos apóstolos, verdadeiros e falsos profetas. Também nos foram alertados sobre os falsos irmãos. O trigo e o joio agora estão misturados e não serão separados até o fim. Aprender a distinguir entre o trigo e o joio é parte do nosso currículo. Aprender a discernir entre a verdadeira e a falsa igreja também faz parte do nosso currículo. Como podemos distinguir a verdadeira igreja da falsa? Perguntou William. Você mesmo poderia responder à sua própria pergunta. Você já escolheu e seguiu a verdadeira. Não há muitas pessoas que possam fazer essa distinção atualmente. Se fosse assim, haveria mais peregrinos neste caminho. Respondi. Ontem pareceu que você dava a entender que todas as igrejas e instituições podem ser rampas de acesso a este caminho e para a montanha do Senhor. Estou um pouco confuso, disse William. Isso é verdade. Muitos dos verdadeiros peregrinos encontram-se agora na falsa igreja. Eles são como Davi servindo na casa de Saul. Serão perseguidos e expulsos. Mas essa experiência será um dos eventos principais de suas vidas na preparação para o que eles são chamados a fazer. No presente momento, a falsa igreja está mais madura naquilo que a torna falsa do que a verdadeira igreja está no que é chamada a ser. A liderança daquilo que está por vir ainda é imatura como Davi quando começou a servir na casa de Saul. Porque a verdadeira igreja, no geral, ainda é imatura, no momento é difícil distingui-la, mas você a encontrará em alguns lugares do mesmo modo com que encontrou a sociedade de Bonhoeffer. Mesmo assim, o trigo e o joio são parecidos até que ambos amadureçam. Só então é que a diferença será realmente percebida. Deixe-me compartilhar com você algumas outras distinções entre o verdadeiro e o falso. O principal objetivo da verdadeira igreja é ser o templo do Senhor. Logo, a principal coisa que devemos procurar em igrejas é a sua presença. Quando o Senhor está no seu templo, não importa como o templo se parece. Se o Senhor estiver nele, mesmo o mais glorioso templo não será o que atrairá a atenção. Se as atenções estiverem voltadas para o templo, é porque o Senhor não está nele. A maneira com que encontramos a verdadeira igreja não é olhando para a igreja, mas olhando para o Senhor. O Senhor abençoará muitas coisas em que não habitará. Os maduros têm aprendido a enxergar além daquilo que Ele abençoa, têm olhado para aquilo que Ele habita. Uma coisa é estar em uma congregação onde há bom ensino, boa adoração e bons ministérios, mas outra coisa é quando você sente o Senhor se movendo entre as pessoas, sendo Ele o verdadeiro foco de atenção. Muitos adoram as coisas de Deus ao invés do Deus de todas as coisas. Alguns adoram suas verdades acima dele mesmo. Alguns até mesmo adoram mais o próprio culto e a adoração. Isso às vezes é apenas imaturidade. Contudo, há uma diferença quando o ensino, a pregação, a adoração, os ministérios e tudo mais saem de sua presença. Da mesma forma, se o meu ministério está recebendo mais atenção do que o Senhor, eu deveria estar preocupado, pois me afastei do meu objetivo principal. Eu aprendi que é vaidade buscar apenas construir um ministério ou influenciar, mesmo quando por bons motivos. Quando amadurecemos, queremos ajudar a preparar o caminho para o Senhor, a preparar o seu povo para Ele. Se apenas atraio a atenção das pessoas para mim, estou falhando em minha missão mais importante. Compreendo o que você diz.
respondeu William. Elias é um exemplo disso. Se eu soubesse que ele apareceria, tenho certeza que eu o teria imaginado mais impressionante do que realmente é. Em nenhum momento ele tentou chamar a atenção para si mesmo, sempre preferiu esconder-se a ser visto. Quando ele apareceu, foi apenas para nos ajudar ao longo deste caminho. Você se identifica com isso, não é? Perguntou William. Acho que sim, respondi. Não me sinto confortável sendo o centro das atenções. Prefiro conduzir as coisas de uma maneira oculta e ajudar a orientar as pessoas em direção a seus destinos ao invés de estar à frente, mesmo em um pequeno grupo como este. Por que isso? William me sondou. Eu realmente não sei. Esse tipo de liderança é um fardo para mim. Estou fazendo isso por obediência, mas não me é confortável. Se você não se importa, eu gostaria de falar mais sobre sua liderança. Sei que a liderança no reino é diferente da que vemos no mundo, mas você é mais diferente do que eu esperava. Você se importa se eu lhe fizer algumas perguntas pessoais, apenas para a minha própria instrução? Não, fico contente em responder-lhe se for útil para você, mas eu não sirvo como um grande exemplo de liderança no reino. Seu desconforto com a liderança é por se sentir inadequado para liderar, apesar de ter sido chamado? Perguntou William. Eu gosto do seu estilo direto. A minha resposta à sua pergunta é que me sentir inadequado poderia sim ser uma razão pela qual eu não me sinto confortável neste papel, mas não acho que seja isso. Disseram-me que me sentir inadequado é uma coisa boa, pois eu me tornaria perigoso se começasse a me sentir adequado. Então aceitei isso, respondi. No início, eu interpretei o desconforto com a sua posição como se você não quisesse estar conosco ou estivesse sobrecarregado por nossa causa. William comentou. Acho que parte do grupo se sentiu assim, menos aqueles com quem você gastou bastante tempo conversando, como ontem. Isso foi muito útil para eles, não apenas pelo que você disse, mas pela sua disposição em ter dialogado com eles. Lamento por alguns pensarem que não quero estar com eles. Isso é realmente o oposto do que sinto. Quanto mais eu passei a conhecer cada um neste grupo, mais interessante todos se tornaram. Estou verdadeiramente gostando de você e de todos. Acredite, é muito mais agradável atravessar este caminho com vocês do que sozinho. Sei que às vezes eu posso ser uma pessoa socialmente indesejada. Conforta-me um pouco o fato de Elias parecer ser ainda mais assim, o que talvez seja o segredo do seu poder. Ele aprendeu a confiar em Deus e, de fato, colocou toda a sua confiança nele. Eu quero fazer o mesmo. Estar na liderança faz com que eu me apegue mais a ele do que a qualquer outra coisa que conheço. Então, abraçarei meu chamado mesmo que eu não me sinta confortável com ele. Aprendi a abraçá-lo mesmo me sentindo inadequado, porque sei que isso é uma consequência obrigatória de ser inadequado. Ninguém é capaz de fazer o que é chamado a fazer sem a ajuda de Deus. É por isso que nos foi dado o ajudador. Sentir-se constantemente inadequado faz com que você aprenda a se apoiar e a confiar no Senhor, a buscá-lo constantemente. Eu abraço isso como uma oportunidade, mas ainda assim não gosto de estar na liderança. Então você nunca quis ser um líder? Eu acho que queria ser um líder quando era jovem. Me lembro de me imaginar como seria enquanto líder. Quando isso enfim se tornou uma realidade, nem de perto me saí tão bem quanto em minha imaginação. Como um líder, seus sucessos são multiplicados, seus fracassos também. Tenho tido alguns sucessos óbvios, mas tive também falhas gritantes na liderança. Algumas falhas nos podem fazer perdermos a fé, mas isso só prova que tal fé era falsa e em nós mesmos, ao invés de fé em Deus. Então, para você, a liderança é um fardo? Sim, mas não me entenda mal. Eu reconheço que são grandes honra e privilégio e sou muito grato por esta oportunidade, mas ao mesmo tempo não me considero bom nisso.
Tenho sido um capitão de milhares, mas agora parece que fui rebaixado a ser um capitão de dezenas, dada a tarefa de conduzir algumas poucas dúzias de vocês por este lugar ermo. Eu sou bom com isso. Acho que essas dezenas de pessoas neste caminho podem ter um impacto maior do que os milhares que eu estava levando antes. Logo se trata, na verdade, de uma promoção. Mas, quanto à liderança, ao longo de minha vida adulta eu sempre a exerci de alguma forma e nunca estive mais desconfortável do que eu estou agora. É uma cruz para mim e às vezes anseio por uma situação em que eu possa simplesmente seguir alguém. Mas isso não me convém neste momento, então eu quero ser tão fiel quanto possível. Você disse que se sente desajeitado às vezes em relacionamentos pessoais. Essa é a raiz da timidez, mas eu não acho que o seu desconforto seja devido à típica falta de autoconfiança, William observou. Eu acho que ele se deve ao fato de você ter sido capitão de milhares e agora estar com um pequeno grupo novamente. Tenho observado que quem se sente confortável para falar a grandes multidões é muitas vezes tímido em pequenos grupos. Por outro lado, quem se sente desconfortável para falar a grandes grupos pode se sentir confortável em pequenos grupos. São chamados diferentes. Eu sei que é verdade. Sinto-me confortável falando para grandes grupos e desconfortável para pequenos grupos. Mas gosto muito mais dos pequenos grupos e sinto-me mais à vontade com estes. Eu também tenho observado você com Elias. Quando soubemos que era ele, ficamos todos bastante intimidados, à exceção talvez de Mary. Mesmo Mark ficou um pouco intimidado em sua presença. Mas você pareceu sentir-se muito confortável, William continuou. Por mais que eu tenha estado em torno de pessoas poderosas, devo admitir que ainda tenho certo medo delas. Eu conheci muitos dos bem-sucedidos e poderosos em vários campos. Por isso estou acostumado a estar em torno de pessoas de alto impacto. Mas acho que alguma coisa me ajudou ainda mais a não temer as pessoas. Eu vi o rei. É difícil ficar impressionado com qualquer um quando você o vê, respondi. Acho você humilde. Você é humilde em andar no caminho que o mantém buscando o Senhor e dependendo dele, William continuou. Eu espero que você esteja certo. Como alguém poderia ver o rei e não ser humilde? Tenho me perguntado se a minha falta de medo dos outros é apenas arrogância, pois já vi muita arrogância na minha vida, e por isso não posso descartar essa possibilidade. Mas, sinceramente, desejo ter o tipo de humildade a qual Deus acrescentará a sua graça. Eu sei que preciso da sua graça, e acho que foi a sua graça que me permitiu vê-lo tanto quanto eu tenho visto. É uma grande vantagem ter visto a glória do Senhor. Como eu poderia pensar muito de mim ou atrair as pessoas e suas atenções para mim depois de ter visto o Senhor? Na presença do Cordeiro, até os 24 anciãos lançam suas coroas a seus pés. Quem iria sequer supor ser digno de glória ou atenção em sua presença? Quem iria sequer supor liderança na presença do Rei dos Reis? Em sua presença não haverá arrogância. Também já vi os grandes na montanha. Estudei os grandes na história e nas escrituras. Ainda temos um longo caminho a percorrer para nos compararmos àqueles que vieram antes de nós. Mas em breve, alguns dos maiores de todos surgirão em plena maturidade, maiores do que seus antepassados. Alguns deles podem estar neste pequeno grupo.